Meu amigo Marcos, chegou a hora de falar sobre portabilidade de plano de saúde. Não sabia que tinha, achava que só valia para conta bancária e também para telefone. Mas tem. E você que tem plano de saúde, que já paga aí, pode fazer a sua portabilidade sem pegar carência em outro plano. Mas vamos entender melhor como é que funciona esse processo aí de portabilidade, conversando agora com o Dr. Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico. Dr. Juliano, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia, é uma satisfação participar do programa e principalmente com um tema tão relevante como esse para os consumidores em geral. Bom, vamos lá. Se eu pago plano de saúde há muitos anos, por algum motivo eu preciso mudar, né? E o novo plano é obrigado a aceitar as carências? Ótimo, essa pergunta é ótima. Veja só, existem alguns requisitos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar implementa que o consumidor necessariamente precisa seguir para que ele possa fazer essa portabilidade. Por exemplo, ele tem que passar no mínimo 2 anos no plano de origem. O plano de origem é o plano que ele se encontra atualmente. Para que ele cumpra aqueles prazos de carências, né, que são feitos no momento da contratação, e ele possa, assim, migrar. Passado esse prazo, aí é direito do consumidor, do beneficiário, do usuário de plano de saúde, fazer a portabilidade no momento que ele entender melhor. E vale ressaltar, ele sequer precisará, nesse momento, fazer aquela declaração de saúde que ocorre quando ele vai contratar inicialmente o seu plano. No caso da portabilidade, sequer deve haver esse tipo de solicitação. Ele simplesmente precisa entrar diretamente no site da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e lá mesmo, ele faz o cadastro, responde as perguntas que estarão lá e a própria agência listará alguns planos que são compatíveis com aquele que ele se encontra hoje. Então, ele não precisa de intermediário. É importante que o consumidor tenha ciência disso. Interessante isso, viu? Eu mesma não tinha conhecimento disso e acho que é até muito viável a gente correr para os corretores, né? Para se informar do que buscar essa facilidade aí. Mas é o que muita gente faz, né? Já corre para corretor e nem pensa que existe esse serviço. Mas isso ocorre muito, principalmente quando você muda de emprego, por exemplo. Eu saio de uma empresa onde o meu plano de saúde era vinculado àquela empresa. Nesses casos, eu tenho que cumprir algum prazo? Por exemplo, eu tenho que ter, após a minha saída da empresa, eu tenho que respeitar 30 dias e dentro daquele período pedir uma portabilidade ou não? Eu posso pedir essa portabilidade a qualquer momento, passado 2 anos, né? Mais de 2 anos, obviamente. Veja, nesse caso de saída de alguma empresa, é importante que ele primeiro busque se informar ainda em curso ali daquele vínculo empregatício. Por quê? Se ele estiver sendo desligado, por exemplo, a legislação prevê a possibilidade dele passar um período naquele mesmo plano com todas as condições que ele tinha antes, só que ele vai passar a arcar com aquela mensalidade. Então ele tem um período de até 24 meses em alguns casos. Mas se ele desejar migrar para outro plano, é importante que ele faça isso ainda enquanto ele tem o vínculo, né? Ele não deixe se perder aquele vínculo, porque em determinado período, quando se cumprir, ele não terá mais aquelas carências vigorando. Então, ele terá que seguir novas carências num plano novo que ele vai contratar. Então, é importante que ele faça tudo isso ainda em curso daquela relação para que ele não seja surpreendido lá na ponta. Outro detalhe bastante importante é essa questão da ferramenta que eu ressaltei. Como você disse, muita gente não sabe de fato e o consumidor ele é tão lesado no dia a dia, infelizmente, que ele termina desacreditando das ferramentas. E a ferramenta de acesso direto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela é bastante efetiva, não só em relação à portabilidade, bem como naqueles casos onde o consumidor, por exemplo, tem alguma negativa de procedimento, de exame, de cirurgia, o que for. Ele pode abrir uma reclamação em face da sua operadora diretamente e a ANS faz contato com a respectiva operadora e responde depois diretamente ao próprio beneficiário. Então é muito efetivo porque a agência ela regula o mercado nacionalmente. Então se ela constatar que a operadora está empreendendo alguma prática abusiva, a própria ANS poderá já implementar alguma sanção administrativa para aquela operadora de multa e várias outras que ela pode tomar. Isso é uma conquista, né? Ao longo dos anos, depois de tanta reclamação, tantas denúncias, né? Eles tiveram que evoluir e criar exatamente dentro dos processos aí de termos de ajustamento de conduta, criar a agência para representar também a você consumidor. Mas vamos falar do bolso. Eu estou num plano, quero mudar para outro, escolhi esse plano, já entendi que tem lá alguma restrição mínima, enfim, mas em relação à grana, há uma regra
aí de valor para portabilidade de até 30% de diferença do plano original. Como é que funciona isso, doutor? Veja só, essa regra de 30% de forma taxativa, ela é ligada somente aos planos odontológicos. No caso do plano exclusivamente odontológico, de fato existe essa questão desse percentual que é atribuído, ou seja, ele pode migrar para um plano igual ou inferior do ponto de vista de valor, acrescido de até 30% naquele valor ali. Isso para o odontológico. No plano médico de saúde, que é o mais habitual, vamos dizer assim, não existe essa regra de percentual, essa coisa taxativa. O que é que a norma diz? Você terá que migrar, de fato, para um plano compatível economicamente. O que quer dizer isso? Igual ou inferior ao que você está hoje. O porquê desse regramento? Para evitar, de repente, que o consumidor tentasse migrar para um plano melhor somente naquele período que ele estivesse acometido por alguma patologia mais grave. E aí ele automaticamente migraria para um plano melhor, de melhor cobertura, assistência. Para evitar isso, que iria desequilibrar todo o contrato e o mercado como um todo, existe essa regrinha. Então ele pode migrar a qualquer tempo para um plano compatível, igual ou inferior ao que ele está hoje. Então, dentre as regras a serem seguidas, uma delas é essa de respeitar também a condição da ida para esse novo plano e não tentar dar golpe, né? Porque você falou do exemplo do plano odontológico, mas podia ser aí, Thaís. A gente está falando agora alguém que já fez todos os exames pré-operatórios, mas descobriu que não vai ficar, por exemplo, no apartamento individual. E aí descobre que no outro plano lá ele teria essa possibilidade de compatibilidade e na reta final ele quer mudar para ter esse benefício a mais. Isso não pode, né, doutor? Exatamente. Essa regra existe justamente para isso, para impedir esse tipo de movimento por parte do consumidor também, que infelizmente, se a gente olhar no universo que nós temos de milhões, existiria certamente esse tipo de prática. Então essa regra visa isto. Agora, como nós falamos, se ele vai para o site da agência, que é o mais recomendado, sem intermediário, e aquela coisa, existe idosos, existe várias pessoas que não têm noção de internet. Não precisa ser só pelo site. Quando ele acessar o site da ANS, tem lá um 0800. Ele liga para o 0800 e toda a assistência será feita normalmente por telefone. E existem pessoas habilitadas dentro da ANS, treinadas para isso, para assistir o beneficiário. Então é importante que ele recorra diretamente à agência, especialmente se tratando de portabilidade. Porque, como nós falamos, a ANS irá trazer uma listagem de planos compatíveis diretamente. Ele não precisará ficar procurando saber qual é. Isso direto pela internet mesmo. Exatamente, já sai uma listagem lá dos planos compatíveis. Você pode clicar naquele plano que você deseja e aí automaticamente o processo continua sendo iniciado. Se ele vai tentar buscar por um intermediário, às vezes ele pode receber alguma notícia desagradável. Por que eu falo isso? Infelizmente, alguns corretores, a gente sabe que todo mundo tem meta de venda, tem isso, mas são interesses comerciais. Aqui a ideia da gente é preservar o direito do consumidor. Existe uma prática no mercado abusiva, eu diria, no sentido de se vender para o consumidor compra de carência. Então, ou seja, a Thaís até fez um exemplo de que ele não teria chegado ainda a 24 meses e desejaria mudar. Em regra, ele não pode, ele tem que cumprir. E o que alguns corretores fazem? De que ele vai para um novo plano e esse plano vai comprar essa carência. Só que, em regra, o que a gente vê? Até existe essa prática daquelas carências ordinárias, vamos dizer assim. Exames, consultas, aquela coisa básica. Mas, principalmente, doença pré-existente, que são 24 meses, e parto, que são 300 dias, não estão inseridos nessa dita compra. E o consumidor, muitas vezes, cai nesse conto e termina tendo uma notícia desagradável. Então, é por isso que eu digo, o que é mais seguro? Busca a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa é a segurança de informação. Perfeito, tá? Então, o doutor Juliano Pessoa, sempre que possível, vai estar por aqui trazendo essas informações para que você fique atento, tá? É uma evolução também não só do direito, a parte aí relativa ao consumidor, as empresas também adquiriram direito ao longo do tempo e é sempre bom a gente fazer essa mediação, Thaís, com entrevistas de caráter pedagógico, didático, né? Para que você aprenda, entenda e também faça a sua parte. Doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, a gente só tem a agradecer a sua presença nessa semana de estreia aqui do Jornal da Mix. Voltaremos aí com um mix de temas relacionados a essa sua área. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço o convite e desejo muito sucesso para vocês. Agora 7 horas.